Pessoal, Atlético 0, Atlético Goianiense 1. O torcedor tem todo o direito de reclamar. O torcedor tem todo o direito de cobrar. O Atlético é um time sem alma, sem espírito, sem vontade. Zapelli, talvez o mais qualificado jogador desse elenco, é o símbolo desse time sem espírito de luta. O Atlético é um time que toma um gol logo no início do jogo, e mais uma bola parada, e mais uma bola alçada à área, e não mostra sequer o poder de reação em algum momento do jogo. Sim, teve um gol anulado, o gol do Oléo, bem anulado por impedimento, e teve a bola na trave do Allan Kardec. E só. O Atlético ficou atrás no placar por mais de 90 minutos, mas não foi competente para criar mais do que 2 chances de gol. Apenas 2 nesse tempo todo. Até que ponto o técnico Odair Hellmann tem responsabilidade? Não sei. Talvez numa ideia de, quem sabe, mudar o jeito de jogar, mas o Odair está aí há 2 semanas. Treinou o time em algumas partidas e não tem muito o que fazer com um grupo de jogadores sem confiança, com alguns jogadores que claramente não estão conectados com o momento do Atlético, porque é aquela velha história. Você pode ser o cara mais talentoso da face da terra, mas se você não estiver dentro do espírito do momento que você vive, não adianta todo esse talento, toda essa capacidade. A tal da história de ralar o bumbum no chão, que tanto o treinador fala, dependendo do contexto, quando se refere à Série B, ela é muito mais evidente. O Odair tentou mudar o jeito do Atlético, jogando praticamente com um quadrado de meio campo, mas com Tevez e em especial com Renan Peixoto na frente fica difícil. O Renan foi mais um desses jogadores que o Atlético contratou, ninguém sabe por qual razão e por um belo pacote de dinheiro. Segundo as informações, 6 milhões pelo atacante ex-portuguesa. Mas se não tem a capacidade de sequer construir uma jogada em parceria, fazer um pivô, fazer um deslocamento, é um cara que está ali na área para fazer alguma coisa e como a bola não chega, fica difícil. O Atlético pôde tentar mudar no segundo tempo, a saída do Felipinho, que tomou amarelo ainda no primeiro tempo e foi substituído pelo menino Dudu, com muito potencial, um jogador com muito futuro, mas que dentro de um esquema viciado, dentro de um sistema de jogo já derrubado, com um time sem confiança e sem vontade, sem espírito de luta, fica muito difícil. Vocês sabem, vocês que acompanham aqui os vídeos, vocês sabem que eu viro e mexe e falo aqui quando o torcedor pede raça, que eu digo, olha, é difícil às vezes pedir técnica, organização, regularidade, e acaba se pedindo raça. Mas para esse time do Atlético, o torcedor pedir raça é absolutamente correto. É um time sem raça. É um time que erra coisas simples, como Abraão errou, como Falcão errou, como Tevez errou, como Renan Peixoto errou, como Fernando errou. É um time que dificilmente mostra um desejo de vencer, uma vontade de ganhar. E aí você pode fazer todas as mudanças possíveis na parte tática que não vai resolver, e ficou muito claro isso, tanto que o Odair Hellmann, ele sequer gastou a regra 3 no jogo. Mas claro, toda essa situação, como eu falei no ano passado, um clube que tem uma gestão absolutamente centralizada, ela tem uma cobrança totalmente centralizada. O Atlético é um clube mandado por Mário Celso Petralha, como se fosse dono, digamos assim, talvez ele já seja de fato, mas não é de direito, o Atlético é do seu torcedor, mas ele é o cara que se julga o único conhecedor das coisas de Atlético e que não pode permitir que ninguém tome decisões ou apareça mais do que ele. Então, se a torcida xinga, xinga porque ele sabe qual motivo. Ele pode até não entender as razões, mas ele sabe porque ele é xingado. Mário Celso Petralha é o responsável pelo rebaixamento do Atlético no passado e pelo sofrimento do torcedor do Atlético nessa temporada. Um abraço!